Antes de começarmos a falar sobre a história da escola na sociedade e como ela surgiu, devemos abordar o conceito de relação de produção. A relação de produção é um conceito elaborado por Marx que explica as formas de como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção. Isso corresponde a uma relação social entre duas classes. Um bom exemplo de relação é a forma como a burguesia explora o proletariado. O conceito de objetivo de produção é o que encoraja a classe social mais alta da cadeia, nesse caso a burguesia, a seguir na relação de produção. O objetivo da burguesia, nesse caso, é a acumulação de capital. A escola também faz parte dessas estruturas. Escolas são instituições criadas para garantir que no fluxo de relação de produção, que o fluxo da relação de produção continue. Todas as sociedades tiveram uma escola ou algo que exercesse a mesma função que ela. Tudo começou na Grécia Antiga, onde havia dois modelos de educação: o manipulador e o libertador, simbolizado na escola de Sócrates. Antes de tudo, é importante distinguir a escola de educação. A escola é um aparelho criado por um grupo dominante para reproduzir seus interesses ou ideologias. Por isso, então, na maioria das vezes, ela é obrigatória e controlada pelos que detêm o poder, como o governo. Resumindo, ela é o aparelho ideológico do capital. A educação vem do latim e significa o processo de tirar de dentro de uma pessoa algo que já está lá. Ou seja, a educação reforça a ideia de que cada pessoa tem um potencial próprio e que esse potencial é desenvolvido através do próprio processo educativo. Para assegurar que a classe mais baixa continuasse sem conhecimento e que o povo continuasse trabalhando sem saber que poderia ir mais além, a educação que o povo recebia só ensinava a como manejar instrumentos. Isso servia para evitar a possível criação de rebeldes na sociedade e para que o povo fosse melhor manipulado. Sócrates dizia em sua escola que um professor é semelhante a um parteiro. O parteiro tira o humano do humano. Assim, o professor deve ser o educador, aquele que tira de dentro das pessoas o que já está lá. Esse método foi chamado pelo próprio Sócrates de maiêutica, onde não se deveria dar respostas para serem aceitas, mas sim perguntas para serem refletidas. A elite insatisfeita com o método de Sócrates acusou ele de corromper a juventude e colocar minhocas na cabeça das pessoas. Sócrates, então, foi condenado à morte. Com o passar do tempo, a escola continuou como uma ferramenta para atender aos interesses da classe alta. Muitos dos países que antes recusavam se oferecer uma educação de verdade ao povo, agora tornaram-na obrigatória. A principal razão disso é que, em aulas como História e Geografia, passou-se a ensinar ao povo o passado do próprio país, e com isso fazer com que os cidadãos passassem a respeitar e adorar sua pátria. Ou seja, a escola só sofre mudanças quando isso beneficia o sistema. Ainda hoje no Brasil, todas as reformas de ensino das últimas 3 décadas tiveram o intuito de formar mão de obra para o melhor desempenho dos trabalhadores em indústrias e para o melhor desenvolvimento econômico do país. Um dos métodos pedagógicos mais evidentes até hoje, do qual abordaremos agora, é a teoria estímulo-resposta. Ela pode ser comparada a estudos feitos com ratos de laboratório e macacos, onde os animais são submetidos a certos estímulos até passarem a ter um comportamento esperado. Na prática, nas escolas, é o que acontece com os alunos. Os professores tomam a iniciativa de fazer um teste e, com o passar do tempo, o resultado é obtido nas avaliações impostas. Pensem, por que alguém ia querer criar uma sociedade treinada para responder a estímulos desse tipo, como ratos de laboratório recebendo choques? Simplesmente porque o sistema capitalista precisa de trabalhadores eficientes, rápidos, que façam trabalhos robóticos e repetitivos e que não pensem no que estão fazendo, como os trabalhadores de uma fábrica. Toda essa ideologia é extremamente favorável ao sistema capitalista e aos donos do capital,
pois quando mais homens que não pensam, mais lucro e menos problema a empresa terá. Uma escola que desempenha a tarefa de robotizar seus alunos com sucesso sempre terá uma ótima avaliação nos índices de um país. Isso faz com que mais e mais pessoas queiram frequentar a escola e, num ciclo vicioso, mais trabalhadores robô o sistema terá. Paulo Freire, grande educador brasileiro, dizia que todo o processo educativo devia ser a prática de uma Páscoa, ou seja, uma morte de critérios e esquemas pré-estabelecidos do professor para que sempre haja uma renovação do método de educação. De nada adiantam belos discursos cheios de propósitos e palavras libertadoras se a prática é dominadora. As pessoas que se acostumam a uma prática democrática vão levar essa prática a outras situações sociais em que elas vivem, às igrejas, às famílias, aos locais de trabalho. Eis a grande chance de uma escola. Ela pode ser o laboratório onde se forjarão novas vivências verdadeiramente comunitárias, de onde poderão surgir transformações profundas e radicais em todo o corpo social.